Olá, peixes. Tudo bem? Como é que você tá? Tá difícil a leitura sair hoje, hein? Muitas interrupções, mas vamos lá. Dessa vez vai. Vou começar pelos signos de água no mês de maio. Trouxe suas leituras para quem tem Sol, Ascendente, Lua, Vênus em Peixes. Para quem tá se relacionando com algum pisciano ou tem peixes forte no mapa. Às vezes é até bom olhar quando você tem, né, um oposto complementar, como eu, por exemplo, que sou virgem, meu oposto complementar ela é peixes. Então ali tem sempre alguma coisa que eu vou precisar olhar. Então, sejam bem-vindos para quem chegou nessa leitura e essa leitura conversou com você. Caso ela não converse, porque são leituras gerais, aí você solta ela para o universo, compartilha com uma outra pessoa, porque essa mensagem pode servir, há de servir, né, para outras pessoas também. Então, vamos lá, vamos em frente. Eu vou começar com o tarô africano. Caiu aqui, mas não vou pegar não. Com o tarozinho africano, a gente vai ver quais são as mensagens que tem para você para os próximos dias. Sol, Ascendente, Lua, Vênus para peixes. Vamos lá, gente? E hoje tô tudo errado, todo estranho assim. Vou pegar o tarô ao contrário, eu vou receber ele assim mesmo, não tem problema. Vamos ver quais são as energias que a gente tem aqui disponível. Vamos lá. Bom, quais são as energias que estão permeando o mês de maio, né? Para peixes. 3 de copas, 4 de paus, 8 de ouros. Isso aqui me fala muito sobre parcerias, obviamente. Parcerias, também parcerias de trabalho, né? Parcerias não só de trabalho, mas pessoas novas entrando no seu campo. Você encontrando pessoas novas para parcerias que podem ser, sim, trabalho, provavelmente sim. Eu tenho um rei de ouros aqui no fundo do deck querendo sair. E eu tenho também uma informação, olha lá, 9 de copas, muito bem. Eu tenho aqui uma energia muito forte de eu encontro, 3 de ouros, não me deixa mentir. Eu encontro aqui pessoas para realizar trabalhos, parcerias, né? Aqui eu posso estar recebendo, inclusive, convites, mas aqui tá me dizendo assim, peixes, chegam novas pessoas na minha energia, mas eu não devo esquecer da minha capacidade e habilidade que eu tenho também para resolução de conflitos, para coisas que eu posso fazer. O que tá pedindo para peixes também é para que ele, apesar dessas parcerias novas, ele consiga manter uma certa independência no seu próprio trabalho, no seu próprio, né, rolê, no que ele está fazendo no mês de maio. Mas também é o seguinte, a autoconfiança de peixes, ela é alguma coisa importante, porque ele construiu isso. Peixes constrói essa autoconfiança em cima de trabalho árduo, de entendimento de que o que é importante para mim, beleza, isso é muito válido. Porém, ele tem que tomar cuidado para ele não se sentir nem superior aos outros, né? E muito menos acabar tendo ali questões de tirania, né? Porque aqui é como se as pessoas reconhecessem que você é um par no sentido de ser alguém que chega para a parceria e é alguém importante, interessante, válido, que traz sugestões, que traz, né, uma contribuição para o trabalho. Isso, de uma certa forma, pode gerar um pouco de excesso de demanda para você também, peixes, mas aqui tá falando, olha, primeiro, não queira abarcar o mundo com as mãos, porque aí você não vai conseguir e vai acabar não entregando aquilo que você precisa entregar. E aqui não é somente parceria de relacionamento de trabalho, não, tá? Aqui eu tô falando de algum lugar, alguma dinâmica que você participa, onde outras pessoas começam a enxergar você como alguém importante e interessante. Aqui, inclusive, pode ser um relacionamento. Porque o que tá falando para mim? O que me mostra aqui? Me mostra que alguém acha sua parceria importante, interessante, que junto de você entende que vai crescer, porém é importante que você dê espaço para essas pessoas que estão ali também mostrarem para que vieram, né? Também entregarem algo, fazerem algum tipo de contribuição. Porque aqui a energia está muito boa, principalmente voltada para a questão de trabalho, porém a gente tem que tomar cuidado para que muitas vezes a gente acaba dando carona. Aí eu tô falando assim, a gente já tá ali realizando o trabalho faz um tempo e a gente abre espaço ou dá carona para outras pessoas que não construíram nada, né? E chegam ali enquanto tá tudo pronto. Não tô querendo falar sobre pessoas que são interesseiras, não é isso. Eu tô falando sobre peixe já vem de um rolê que foi ele que construiu. Então ele precisa também perceber se quem tá chegando agora tem capacidade
também tanto de trabalho quanto peixes. Porque pode acontecer de peixes olhar, achar interessante e por, né, ser reconhecido, entrar naquilo ali, mas daqui a pouco ele começa a perceber que ele tá sendo a pessoa que tá levando tudo nas costas. Então, esse momento é o momento de prestar atenção nas suas parcerias, 3 de copas. Né? E essas parcerias de 3 de copas, às vezes e muitas vezes, são pessoas extremamente agradáveis, sabe, peixes? Pessoas ótimas, maravilhosas. Mas quando é a dinâmica do dia a dia, a gente percebe que aquelas pessoas, elas ficam um pouco ali esperando por você, né? E aí, é como se as coisas não andassem se você não tivesse presente. Aí já não dá. Desse jeito aqui já começa a virar, né, uma situação aonde fica pesado para um lado só. Então, o desafio para peixes é observar o outro e dar oportunidade para o outro para ele também se mostrar. Aqui fala que peixe também vai trabalhar nessas parcerias. Aqui tem pessoas novas chegando. E aqui também, para algumas pessoas, existe tipo assim, a construção de um network, sabe? Quando eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas que têm os mesmos interesses que eu, é que eu posso estar participando de algum evento, alguma coisa, e eu vou ser uma pessoa que vou ter a oportunidade de conhecer outras pessoas que são referências em alguma área, né? Porque aqui eu vejo que esse momento para peixes é um momento interessante para parcerias, para construção das coisas. É muito importante que ele entenda que para peixes a construção das coisas pode sim vir no esquema de parceria, mas antes disso, né, ele precisa observar com quem ele vai se emparceirar, né? Aqui voltando para aquela situação que eu disse, cuidado para que a gente não chegue a virar um tirano, porque aqui tem uma autonomia, um excesso de autoconfiança. Olha lá, rei de copas que não me deixa mentir no fundo do deck, tá? Essa aqui é a energia de água, né? Daquele que domina suas emoções, daquele que entende sobre suas emoções. Porém, peixes, aqui tem uma energia que fala assim, ó, quando eu fico muito rígido referente à cobrança, ou quando eu estou me colocando às vezes ali num patamar, ou sou promovido em alguma coisa, eu sempre preciso observar essas dinâmicas de estar me sentindo muito autossuficiente, né? Muitas vezes até um pouco tirano, ou seja, um pouco inacessível. Eu enxergo esse pisciano com uma certa inacessibilidade, sabe? E aí, o que vai acontecer? Esse excesso de autoconfiança acaba gerando torre, né? Torre. Situações onde as coisas, de fato, saem do controle. As coisas se mostram ali no outro patamar. Então, aqui a gente tem que tomar muito cuidado para que, não que o pisciano não precise ser autoconfiante, porque isso, lógico, é necessário para a gente caminhar pela vida. Mas aqui o que está me dizendo é que o excesso de autoconfiança aqui, sabe? Quando eu me sinto muito autossuficiente, e isso afasta as outras pessoas. Porque apesar de você ter ali pessoas ao redor que às vezes não têm a mesma habilidade nem o mesmo entendimento, daqui a pouco não tem nem a mesma formação que você, mas cada um tem como, sabe? Cada um tem o que contribuir. E é muito importante que peixes comece a observar isso. Né? Porque quando ele observa isso, e ele tem a habilidade de não só doar, mas também receber do outro, porque por mais simples que ele seja, por menos que ele saiba, que ele conheça, sempre alguém tem alguém para trocar. Então é importante a gente dar valor a essas relações, que às vezes elas não são tão de pares iguais, mas sempre tem alguma coisa para trocar. Por que eu tô falando isso? Porque que me mostra que essas parcerias, elas podem te surpreender. Essas pessoas que chegaram aí na tua vida agora, né, seja ela para trabalho, seja ela para o que for, elas podem estar surpreendendo peixes no meio desse caminho. E aí, é isso que é o desafio, sabe? Peixes começar a olhar para ao redor com um olhar um pouco mais humano, a palavra vem aqui assim, com uma habilidade maior de troca. É como se esses parceiros também, em algum momento, tirassem o pisciano de algum tipo de sufoco. Então, às vezes, eu nem tenho o mesmo nível de formação ou conhecimento, mas às vezes aquelas pessoas podem chegar no momento da minha vida e me ajudar muito. Então, aqui tá falando sempre para você dar valor a essas trocas. Elas são importantes. Olha lá, embaixo do 3 de ouros eu tenho um mago, né? Então, assim, é importante. Por quê? Também porque falam de uma coisa aqui, que é importante prestar atenção no mês de maio.
Dependendo da sua postura referente a essas pessoas, né? Aqui pode ser trabalho, como eu falei pra você, pode ser relacionamento, pode ser um lugar novo que você tá conhecendo, pessoas novas. Essas pessoas podem, por algum motivo, achar você muito arrogante. E sendo assim, em vez de agirem na sua direção, vão querer boicotar você. Então aqui, peixes, vai ter que ter a necessidade, é ter habilidade de não ser alguém tão restrito, duro, e sim alguém mais acessível. Não vejo isso muito como um problema para peixes, porque peixe normalmente é um signo mais acessível, mas aqui tem uma coisa com o ego, porque esse imperador chama isso. E aí talvez seja esse chamado de tomar conta dessas questões do ego. Aqui também pode ser que um dos parceiros seu de trabalho, peixe, seja assim com essa natureza. E aí fica difícil, hein? Fica difícil. Mas a energia para peixes para maio diz que excesso de autoconfiança aqui vai causar uma torre. Então, isso que é importante peixes poder observar. Seja numa dinâmica própria, ou seja numa dinâmica espelhada, ou seja, ele lidando com uma outra pessoa. Isso é importante também observar. Por quê? Porque aqui tá falando que você pode, né, se você souber trocar com essas parcerias, justamente neutralizar essa torre. Né? Isso é importante. Ok, vamos lá. O que mais para peixes em maio? Do que eu tô falando? Olha lá, Rei de Copas. Justamente a energia que tava no fundo do deck, hein? E olha que eu embaralhei. Rei de Copas fala sempre, sempre, sempre sobre a questão da habilidade de ter controle sobre as suas emoções. Uma característica que o Rei de Copas tem. Quando você pega baralhos mais tradicionais, principalmente o de Rider-Waite, é muito interessante como você observa que na carta do Rei de Copas, ele tem uma taça e um cetro na mão. Então você percebe que a conduta dele é de alguém ali que tem habilidade de equilíbrio sobre aquilo que sente. Né? Ele está ali equilibrado e aqui fala sobre isso. Sobre você ter a habilidade de equilibrar suas emoções. O mês de maio vai ser um mês onde você vai precisar pensar antes de agir. Onde você vai precisar sentir para que lado você vai. Tem uma energia muito forte para mim aqui de uso da própria intuição. Olha a temperança no fundo do deck, olha só. Sabe? Equilíbrio, entendimento. Não responde as coisas de pronto, sabe? Não corre o risco. A gente tá numa energia de Áries muito ativa. Então as pessoas estão com as emoções à flor da pele. Então, se a gente souber e ter habilidade de construção, de entendimento de si, de respirar antes de responder, vai ser muito importante para peixes em maio, tá? Porque aqui me vem muito como um desafio quando eu olho para esse Rei de Copas. Esse Rei de Copas me mostra a capacidade da gente olhar para dentro. Ele tá até de olhos fechados. A habilidade da gente respirar antes de responder, antes de fazer, antes de se movimentar. O que tá no bloqueio? E a gente precisa prestar atenção. 10 de espadas. 10 de espadas. É como eu disse pra vocês, sabe? Aqui é como se a gente estivesse lidando com situações ou dinâmicas que elas estão já exauridas, difíceis. As pessoas já estão ali, sabe? Então aqui é essa habilidade de lidar, sabe? Com as situações de uma maneira um pouco mais madura, calma. Aqui também diz que você pode, né? Tá nesse momento tendo dificuldade de encerramento com algumas pessoas aqui dentro dessa dinâmica, seja ela de trabalho, seja ela de convivência familiar, elas já estão por ali, né? Elas já estão nesse 10 de espadas. O 10 de espadas é uma carta que fala de pessoas que estão no final de um ciclo, não existe 11 de espadas. E aí, quando eu falo de espadas, eu tô falando muito não só do que eu estou vivendo mentalmente falando, mas também 10 de espadas é uma carta que fala muito sobre alguém que se sente cansado, traído, machucado. É alguém que está passando por algum tipo de problema. Então aqui você pode estar lidando com pessoas que estão passando por situações complicadas na própria vida. E aí
muitas vezes, se colocar no limite ou tentar ser um pouco mais duro, mais tirano, mais difícil de lidar nessa época, pode trazer para você consequências piores. Pode trazer você essa torre, né? Aonde as coisas se desestruturam e aí fica muito mais difícil para o pisciano lidar com a situação. Então, para mim, tem uma energia muito forte, né, de alguém que precisa cuidar um pouco de como vai estar passeando dentro do mês de maio, porque ele vai estar enfrentando dinâmicas com pessoas que estão no seu limite. Pode ser em finalização de relacionamentos. Aqui eu posso também estar em algum momento de frente, né, para alguma situação de finalização. E aí o pisciano vai precisar ter muita calma, muita tranquilidade, porque existem, né, muitas vezes existem dinâmicas que precisam acabar. E é sobre isso, né? Então é isso, peixes. Vamos andar mais calmo no mês de maio. Tá pedindo temperança aqui, né? Tá pedindo um pouco de cuidado. Conselho final. Vamos lá. Uau, a sacerdotisa. Né? A sacerdotisa é o entendimento da sua intuição, da sua energia íntima, que percebe muitas vezes aquilo que tá dentro, tá? Aqui a sacerdotisa, ela caiu invertida, então aqui a gente está falando sobre, mais uma vez, a habilidade que eu preciso ter de olhar para dentro, não para se travar, mas para poder confiar naquilo que a intuição fala. Mas confiar naquilo que a intuição fala não necessariamente faz com que eu haja, né, de pronto, rapidamente. Então aqui tá falando, silencia um pouco, presta atenção. Porque você pode estar nesse momento desconectado dessa sua intuição, que é tão comum para os piscianos. E isso fazer com que você entre em situações que aí são dinâmicas de torre, dinâmicas de 10 de espadas. Entende? Então, peixes, para maio, cuide das suas emoções. Preste atenção antes de se movimentar, antes de responder, antes de aceitar algum tipo de trabalho ou de negar algum tipo de trabalho. Aqui tá pedindo reflexão, conexão e também tá pedindo um pouco de silêncio, tá? Um pouco de, vamos falar mesmo da nossa vida? Às vezes eu não conheço quem tá ao meu redor. Às vezes aqui a dinâmica é cuidado com quem tá perto de você. Essa pessoa pode te interpretar mal e pode falar muito mal de você pelas costas, tá? Então tem essa dinâmica que peixes vai precisar cuidar agora no mês de maio. Tá, peixes? Então, assim, ó, se você quiser ver uma coisa bem mais específica para sua energia, aí você me chama aí no WhatsApp, porque tem o link na descrição, na minha bio tem um link falando sobre, né, como chegar lá no meu WhatsApp, você clica, você fala comigo, a gente marca uma energia diretamente para você através de videochamada e aí a gente consegue olhar melhor o que tá acontecendo para você no mês de maio. Isso aqui é uma leitura geral, então eu espero que os piscianos que se conectaram com ela tenham um excelente maio e a gente se vê em breve. Deixa aí um like pra mim, tá? Até mais.